CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos os nossos queridos que aqui se encontram em nossa casa, aos nossos irmãos que estão nos seguindo pelas redes sociais. Mais um domingo de estudos. Que coisa boa, né? Estarmos reunidos para estudarmos parábolas e ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Então, como sempre fazemos, né? Vou ler um trecho do Evangelho, fazer nossa prece para nos harmonizar, para fazermos a sintonia com a espiritualidade da casa, para que estejamos bastante atentos ao estudo que vamos fazer hoje, na manhã de hoje. O capítulo é o 17, Sede perfeitos. Eu vou ler o item de número 11. Cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na tortura do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo demonstrando a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de uma forma muito importante sobre a alma, pois é preciso considerá-la como prisioneira na carne. Para que essa prisioneira viva, se movimente e até mesmo conceba as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Façamos a comparação. Eis que os dois estão em perfeito estado. Os dois, corpo e espírito, né? Que devem eles fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Aqui, dois sistemas estão presentes. O dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências quase tão insensatas, uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes grupos, fervilha uma numerosa tribo de indiferentes, que sem a convicção e sem paixão amam com frieza e desfrutam com parcimônia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhum lugar, e esse grande problema ficaria inteiramente sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e afirmando que é preciso cuidar dos dois, pois que são necessários um ao outro. Senhor Jesus, aqui nos reunimos mais uma manhã para estudar e hoje vamos fazer o estudo em torno do livro de Caibar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus, e te pedimos, Senhor, que possamos merecer o amparo da espiritualidade amiga
desta casa que nos sustenta, nos ampara, nos ensina, para que possamos estar atentos ao estudo, aprendermos, assimilarmos e praticar todos esses ensinamentos que recebemos nessa casa de amor. Muito obrigada, Mestre amado, por nos reunir em Teu nome para aprendermos, nos transformarmos com o intuito de sermos pessoas melhores. Obrigada, Pai amado. Obrigada, Senhor altivo. Obrigada a toda a espiritualidade de nossa casa. Muito obrigada a Caibar Schutel, que nos deixou esse livro precioso de ensinamentos tão bonitos. Pedimos assim, Senhor Jesus, licença para dar início ao estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Quem nos acompanha, eu já mostrei aqui várias vezes o livro que eu estou seguindo, dessa edição. Eu acho que continua sendo a mesma, não sei. E na última aula nós estudamos na página 200 os ensinamentos de Jesus, cujo título é Luz Mortiça e Sal Insípido. Hoje nós vamos entrar na página 202, num estudo cujo título é Os Dois Testamentos e a Revogação da Lei. Mateus nos trouxe esses versículos aqui a respeito dos ensinamentos que ele recebeu do Mestre. Não penseis que vim para revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo, passará o céu e a terra, mas de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, sem que tudo se cumpra. Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 18 e 18. Então aqui Mateus nos trouxe, um ensinamento que Jesus propôs a eles, ensinando sempre: não penseis que vim revogar a lei. Jesus disse que veio cumpri-la, a lei que eles já conheciam naquela época, e os profetas, tudo que os profetas haviam dito. Ele não veio dizer que aquela lei não servia mais e que os profetas tinham dito mentiras. Jesus nunca disse isso. Então vamos ver aqui o que Caibar, como Caibar vai nos explicar esse pequeno trecho que Mateus escreveu. Assim como não existem duas leis em vigor, uma em oposição à outra, também não podem existir dois testamentos em validade, ambos contradizendo-se, defraudando-se, aniquilando-se. Então ele diz: não há duas leis em vigor, uma em oposição à outra, porque elas estariam se contradizendo. Existe a lei
existem os profetas. Existiram os profetas e existiram a lei e os profetas. Jesus não veio revogar a lei e os profetas, mas cumprir, lembrar o cumprimento da lei, trabalhar pelo cumprimento da lei, ensinar o cumprimento da lei, impor o cumprimento da lei. Então Jesus não veio modificar a lei, trazer uma nova lei. Ele veio, durante todo o tempo em que ele esteve conosco pregando esses ensinamentos, o intuito dele era sempre cumprir a lei, ensinar, trabalhar pelo cumprimento dessa lei, impor o cumprimento. E como é que ele fazia isso? Nós já acabamos de ler um trechinho que ele disse aos seus discípulos, né? Ele conversava, ele falava por parábolas, ele demonstrava, ele praticava a lei. Então, o tempo todo, Jesus estava mergulhado na lei divina, a lei natural, a lei que Deus trouxe a nós, a esse planeta. A lei divina. Então, Jesus, o tempo todo, esteve sintonizado com essa lei. Nada que ele fizesse, nada que ele dissesse, fugia da lei divina. Quem estava o seguindo pôde perceber isso o tempo inteiro. Jesus permitia que seus discípulos dessem suas opiniões, fizessem perguntas, trouxessem dúvidas, né? E ele sempre ensinava, em todos os livros que a gente lê, os livros espíritas, a gente vê sempre que Jesus estava sempre trazendo a eles um exemplo, né? Uma parábola, uma história, sempre com o fundo de ensinar a lei divina. Vamos continuar aqui. Jesus é a luz do mundo. Essa luz ilumina a lei, distingue-a do que não é lei, orientando todas as almas de um modo racional, inteligível, para cumprirem a lei, obedecerem à lei, praticarem as ordenações da lei. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, sendo sua principal missão cumprir a lei. A lei deve forçosamente limitar-se, circunscrever-se ao caminho que ele personificou, a verdade de que ele foi o paradigma, a vida de que deu o mais vivo exemplo. Então, como eu já disse, né, ele o tempo todo ensinava, contando histórias, né, parábolas, exemplificando, buscando na multidão exemplos para utilizar nos seus ensinamentos, exemplos de atitude das pessoas daquela época, né? Vamos lembrar aqui do óbolo da viúva. Eles estavam ali reunidos, próximos ao gasofilácio. Gasofilácio é um objeto, né, uma caixa, pode ter diversas formas e ser de qualquer material, madeira, metal, onde se recolhiam as oferendas aos pobres. E essa viúva entregou uma única moedinha de que ela necessitava, mas
por amor ao próximo, para ajudar, por compaixão a seus irmãos mais destituídos de coisas, né, mais pobres que ela depositou aquela moedinha única que ela tinha. E Jesus, observando essa senhora, se utilizou de seu exemplo para ensinar aqueles que estavam junto dele naquele momento. Aqui nesse parágrafo, ele fala a verdade de que ele foi o paradigma. A gente escuta muito essa palavra, né? Para quem não sabe, paradigma é modelo, exemplo, referência. Então, ele foi a referência à vida de que deu o mais vivo exemplo. Ele foi uma referência, um modelo para nós. É até hoje, né? A lei está intimamente ligada à incomparável personalidade de Jesus. O que Jesus não se liga, o que a Jesus não se liga, não se adapta, não se ajusta, não é lei. Não é, portanto, caminho, não é verdade, não é luz, não é vida, é desvio, é falsidade, é morte e é treva. O Caibar foi bem inciso aqui, né? Ele está nos dizendo que aquilo que não estiver de acordo com a lei e com os ensinamentos de Jesus não é verdade, não é luz, não é caminho, é treva, né? Só vai nos complicar a vida. Nós vamos ficar meio perdidos se nós não estivermos atentos ao que é dito, o que é ensinado a nós. Então, tudo que está ligado ao Mestre, que nós vemos no Novo Testamento, no Evangelho segundo o Espiritismo, nas obras de Caibar, nas obras de Chico Xavier, de vários espíritos, né, todos com uma grande preocupação em estar sempre de acordo com os ensinamentos do nosso Mestre. De modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, sem que se cumpra. A lei precisa ser cumprida e nada vai passar. Não tem como a gente avançar uma etapa na nossa evolução sem que a lei se cumpra em nós. Precisamos estar sempre atentos e sempre observando nossas atitudes para a gente nos observar, né, se estamos realmente fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Nos ensinou, ainda nos ensina e foi uma referência nas atitudes que tomava diante daquele povo. A lei é eterna, é de todos os tempos, de todos os povos. O seu escopo é felicitar os homens, unindo-os pelo mesmo ideal a Deus. O ideal é o amor. Então, o Caibar está afirmando que essa lei é para todos os povos. Não existe uma lei para o Brasil, uma lei para os americanos, né, uma lei para os europeus, para os orientais. É óbvio que a forma como cada um segue as leis divinas tem algumas diferenças, né, por causa da cultura de cada povo, por causa dos seus profetas, né, dos seus
daqueles que trouxeram ensinamentos a eles. Então, eles podem até se utilizar de nomes diferenciados aos seus grandes tutelares que encarnaram na Terra e ajudaram esses povos. Nós temos ali na Índia a história de Krishna, né, de Buda, que vieram exemplificar a lei divina. Quem quiser dar uma estudada, dar uma lida nesses grandes homens, vocês verão que eles estão sempre de acordo com as leis divinas. Só que é uma cultura diferente, então a forma de exemplificar, de falar, mas assim, é sempre a lei divina que está ali orientando esses irmãos mais evoluídos que de quando em quando vêm à Terra ajudar a cada povo com a sua linguagem, com a sua cultura. Jesus, ele é conhecido no mundo inteiro, em todas as raças. Todos sabem e falam do exemplo de Jesus, sejam eles árabes, judeus, os orientais, indianos, tibetanos, enfim, todos os povos. Mas cada povo teve, em determinada época, aqueles homens evoluídos, né, com muito conhecimento, que vieram e encarnaram na Terra para ensinar aqueles povos. E aqui no final desse parágrafo ele fala que Jesus trouxe, né, a lei para nós e para todos os povos, com a intenção sempre de unir os homens pelo mesmo ideal a Deus. E qual é esse ideal? O amor. Para que exista a fraternidade entre os povos. Não é preciso que todo mundo fique igual, né? Cada povo tem a sua cultura, a sua maneira de se vestir, sua língua, suas expressões musicais, né? Suas expressões artísticas. Mas o ideal, a importância que a lei tem para o nosso planeta é nos unir a todos como irmãos e nos unir a Deus, a lei divina, para a observância de todos observarmos a lei divina. E esse ideal é o amor entre todos, entre os povos, todos os irmãos. O amor a Deus e ao próximo é a síntese, o resumo de toda a lei e os profetas. Que coisa linda, né, essa frase. Tudo, essa frase está entre aspas, né? Provavelmente dita pelo Mestre. Tudo que inspira desamor a Deus e ao próximo não é lei, nem provém da lei ou dos profetas. Então, tudo que inspira desamor, egoísmo, orgulho, vaidade, eu sou melhor, aquela pessoa é esquisita, eu sei muito mais do que ela. Então, tudo que inspira desamor, que afasta os homens um dos outros, não é lei, não provém da lei ou dos profetas. Tudo que divide, desune, desarmoniza a família humana, está fora da lei.
tudo que tolhe a liberdade, tudo que impede a liberdade, o livre exame, a compreensão, não está compreendido na lei. Bem atual, né? A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade da compreensão da lei foi dada por Jesus Cristo. Ele é a luz e a verdade. Moisés nos trouxe ali, né? Ele trouxe para nós uma ideia de um Deus de justiça. E Jesus trouxe a nós um entendimento de que Deus é amor, Deus é Pai. Segundo dizem, né, Jesus foi o primeiro ser que estava encarnado na Terra que chamou a Deus de Pai. E isso chamou a atenção de todos que olharam assim, ele se dirige a Deus como Pai. A lei não é de Moisés. Se fosse, passaria como Moisés, como a lei de Moisés, do dente por dente, olho por olho, passou, para não mais voltar. Não só desapareceram dela o i e o tio, como também todo o valor, toda a potência, todos os caracteres. Caibar está nos dizendo que as leis humanas, as leis que regem uma nação, né, um grupo de pessoas, elas sendo orientadas pelos homens, elas vão se modificar com o tempo. É óbvio, né? Nós temos a evolução à nossa frente, temos a ciência, o conhecimento. Então, conforme vamos evoluindo, a lei vai deixando de ter a força que tinha e a necessidade para a época em que foi criada. A lei de Moisés era uma lei muito dura, olho por olho, dente por dente. E como ele disse, não só desapareceram dela o i e o tio, como todo o valor e toda a potência. Por quê? Porque as pessoas evoluíram. Elas deixaram de ser tão brutas como eram na época de Moisés, tão ignorantes. As pessoas eram muito mais brutas, né? Ainda estavam numa fase de pouco entendimento em relação ao próximo. Havia muito desrespeito, se matava por nada, se roubava tudo. Não que, infelizmente, no nosso planeta, isso ainda aconteça. Mas nós temos leis, né, humanas que tentam remediar essas situações. Eu falo tentam porque nem sempre o culpado é atingido pela lei, né? Ele acaba escapando. Mas a gente sabe que ninguém pode escapar à lei divina. Como Jesus disse, não passará nenhum i, nenhum tio sem que a lei se cumpra. Para que a lei se cumpra, é preciso que desapareçam todos os opressores que, constituindo-se guardas da lei, não a praticam, mas corrompem-na.
Então as pessoas lá, essas criaturas, criam leis opressoras e eles se dizem guardas dessa lei, eles mesmos não praticam e ainda corrompem cada vez mais, né? Para que a lei se cumpra, é preciso que o Velho Testamento seja posto à margem, porque, na verdade, nenhum outro fundamento pode ser posto entre o céu e a terra, senão Jesus Cristo. Ele é o fundamento, ele nos trouxe entendimento para a lei divina, a lei que devemos observar, que devemos tê-la dentro de nós, nos iluminando. Brilhe a vossa luz. A lei divina que foi posta por Deus em nosso ser, muito no início, lá, quando ainda éramos simples, muito simples e ignorantes, nós já tínhamos ali uma fagulha dessa lei, dessa luz em nós. Cabe a nós fazê-la eclodir, aumentar, para que nos ilumine e nos ajude a iluminar, a ajudar os nossos irmãos com os nossos exemplos, com as nossas atitudes, que são sempre observadas. O maior dos profetas anuncia o maior dos enviados. O maior enviado exalta o ministério dos profetas, adstrito à lei sintetizada no amor a Deus e ao próximo. Então o profeta anunciou, vários profetas anunciaram a vinda do Messias. E esse Messias, quando aqui chegou, quando Jesus encarnou na terra, ele exalta o ministério desses profetas, adstrito, restrito ali à lei, sintetizada no amor de Deus e ao próximo. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é simples? É belíssimo esse ensinamento, essa frase, singela, linda, e a gente ainda tem dificuldade de observá-la. Será que a gente ama a Deus? Será que a gente olha para o nosso próximo como se estivéssemos olhando para Jesus? Para Deus? Somos todos irmãos. Precisamos observar a lei todos os dias de nossas vidas, encarnados e desencarnados. E para isso, como eu sempre estou aqui dizendo, para mim e para vocês, precisamos de disciplina para estudar, para agir. No que a gente está pensando, sempre nos observando e não observando o outro. Os sacerdotes foram postos à margem, como infratores da lei. As igrejas de pedra estão fora da lei. Delas não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso aí está no capítulo 21 de Lucas, no versículo 6. Ele escreveu isso, né? Delas não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada.
Então, o Caibar está aqui mais uma vez, chamando nossas atenções para aqueles sacerdotes que nós ouvimos, que nós buscamos, como se fossem semideuses. Eles não são. Eles são estudiosos, muitas vezes conhecem muito profundamente as leis, mas eles infringem a lei, por diversos motivos que não nos cabe aqui pontuar. Todos são assim? Lógico que não. Temos muitos irmãos trabalhando pelo bem comum, com todo o amor, com toda a capacidade que eles têm, porque eles entenderam a Jesus. Os sacerdotes têm uma lei que não é a lei, assim como os cientistas e políticos têm uma lei que não é a lei. Suas igrejas, suas academias, seus palácios têm os seus mandamentos, mas esses mandamentos não constituem a lei de Deus. São mandamentos e ordenações que estão fora da lei. Têm passado, estão passando e passarão para desaparecerem para sempre. Aquilo que não estiver dentro da lei divina vai passar. Quantas coisas já não passaram, né? Quantas leis humanas já não existem mais, já não servem mais ao nosso povo, à nossa capacidade intelectual. Não pode haver dois testamentos, não pode haver duas leis de Deus, só há um Deus, um só batismo, uma só fé, uma única verdade. A lei das sinagogas, dos templos, do monte, foi revogada pelo Cristo. É chegada a hora, e agora é, em que não adorareis a Deus em Jerusalém, nem no monte Garizim, mas sim em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Isto está em João, esta frase bonita, este ensinamento belíssimo, né? Está em João, no capítulo 4, versículos 21 a 24. Ele está dizendo aqui que a gente não precisa ir para as igrejas, para as sinagogas, para adorar a Deus. Nós podemos fazer isso em qualquer lugar, no meio da multidão, sozinhos em nossa casa, sozinhos quando internados no hospital, doentes, quando estamos caminhando, olhando para o céu, com esse sol lindo, essas manhãs maravilhosas de céu azul, um momento ótimo para meditarmos nos ensinamentos do Mestre, nas leis divinas, agradecendo ao Mestre, aos nossos mentores, aos nossos guias, essa oportunidade que podemos nos conectar a Deus em qualquer lugar. Então, por que criamos os templos? Porque é interessante a união, né? Estarmos juntos para juntos aprendermos, exaltarmos a Deus, ao Mestre. Sim, em relação à sintonia, a sintonia fica maior. Isso agrada a Jesus, agrada a Deus. Quando estamos ali em verdade.
quando estamos realmente com a intenção de aprendermos as leis divinas, os ensinamentos do nosso Mestre. Então, juntos, somos mais fortes. A sintonia é feita de uma forma grandiosa, né? Nós sentimos as vibrações dessa casa quando aqui estamos estudando, assistindo uma palestra. Nós podemos sentir a paz, o equilíbrio, o bem-estar, não importa como tenhamos atravessado as portas do centro. Às vezes estamos desequilibrados, tristes, magoados, nos sentindo pior das criaturas. E quando aqui chegamos e sentamos numa dessas cadeiras e realmente colocamos os nossos sentidos todos no que está sendo dito, nas palavras do orador, nós sentimos as vibrações da espiritualidade amiga. E percebemos que fomos aliviados daquelas dores que estavam nos oprimindo. Por quê? Porque essa vibração que nós fazemos com as nossas preces, com o estudo, com a intenção em aprender, os fluidos aqui colocados impregnam toda a casa e nos atingem, nos envolvem, como se Jesus estivesse nos abraçando. Quando vocês vierem à casa para assistir uma palestra, prestem atenção, não fiquem preocupados com o que está lá fora, ou com o celular, ou com a roupa que a outra entrou na casa. Vamos botar nossa atenção com firmeza naquilo que está sendo dito, ensinado a nós. Vamos aproveitar e beber desses ensinamentos do nosso amado Mestre, nos belíssimos ensinamentos de nossos irmãos, precursores do Espiritismo. Allan Kardec, em primeiro lugar, que teve tanto trabalho em codificar os ensinos dos Espíritos. Vamos ficar atentos. A lei das igrejas não é parte integrante da lei. Ela é a mesma das sinagogas, dos templos, dos montes. A lei das igrejas foi denunciada como infração da lei por Jesus Cristo. Houve muitas deturpações, né? O ser humano é muito vaidoso, quer poder, quer colocar o seu aprendizado para que ele tenha vantagens. É o materialismo assumindo o poder daquele irmão. Ele se esquece que ele é um espírito, momentaneamente num corpo de carne. A lei não passará, nem um i, nem um tio deixará de ter o seu cumprimento. O Espiritismo repete as palavras de Jesus: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar a lei, mas cumprir. Jesus foi o que Jesus fez. Ele cumpriu a lei, ele agiu de acordo com a lei, ele exemplificou a lei
ao povo daquela época. E muitos de nós provavelmente lá estávamos. Talvez não tão próximo a Jesus, mas provavelmente há muito tempo que a gente vem ouvindo esses ensinamentos em diversas igrejas, sinagogas, templos. E o Espiritismo veio despertar em nós esse entendimento, tirar nossas dúvidas. Jesus não revogou a lei, ele veio cumpri-la, mostrar a nós, não só ensinando, conversando, explicando em suas parábolas, como atuando em relação ao povo que o seguia, observando, como eu dei o exemplo do óbolo da viúva, e sempre, sempre, sempre no intuito de ensinar. Se a gente for pensar bem, o período em que ele ficou nesse trabalho missionário foi curto, mas suficiente, porque os ensinamentos de Jesus não passaram e não passarão. Faça o homem o que quer que seja, oprimindo, queimando livros, como já foi feito. A lei divina é a lei de Deus. E Jesus trouxe essa lei para o nosso entendimento. Não é uma lei de Jesus, é a lei divina, é a lei do universo, é a lei natural. Jesus veio nos ensiná-la, praticá-la. E ela está dentro de nós. Não há como voltar atrás e esquecer. Isso aqui não serve mais. Quem estiver com esse tipo de pensamento, com essa vibração, está totalmente afastado de Jesus, de Deus, está perdido. Não perdido assim no sentido de que nunca mais terá solução para ele, mas perdido, assim, tomou um caminho e ele se perdeu, como quem se perde numa floresta, num labirinto. Ele voltará a se achar, ele será ajudado. Mas nós, que já temos algum entendimento, temos obrigação de nos disciplinar, nos transformar, buscar o equilíbrio, fazer todo o esforço para que alcancemos esse reino de Deus dentro de nós, que nossa luz possa brilhar cada vez mais, um pouquinho de cada vez, mas nunca se apagar. Então, meus queridos, já deu a nossa hora. Agradeço quem acompanhou o nosso estudo, espero que tenha sido compreendido. A menina não está aqui, então não sei se alguém tinha alguma pergunta. Eu vou pedir para quem, se é aqui da casa, estiver assistindo, se quiser, pode mandar pergunta para o meu celular. Eu vou deixar ele agora ligado aqui, no silencioso, óbvio. Eu peço para a pessoa digitar a pergunta, a dúvida, e se eu puder, se eu tiver capacidade, eu vou tentar responder. Se eu não conseguir, na próxima aula eu vou estudar mais e vou trazer para vocês. Então, meus queridos, vamos elevar nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, a toda a espiritualidade amiga dessa casa,
que nos acompanhou nesse estudo, nos envolveu com tanto carinho. Vamos agradecer a todos esses irmãos, responsáveis pelo funcionamento de nossa casa de amor. Que possamos, Senhor, estar sempre em comunhão com os nossos guias, mentores, trabalhadores dessa casa, para sermos úteis na Tua seara, Mestre querido. Ainda com muitos defeitos, mas cientes de que precisamos mudar, abandonar nossas imperfeições cada vez mais, para melhor instrumentos sermos ao trabalho digno de Te servir. Obrigada, Mestre querido, obrigada, Pai amado, obrigada a todos os irmãos queridos, ao seu altivo, a Caibá, que possamos dar por encerrado o estudo em torno do livro Parábolas e Ensinos de Jesus da manhã de hoje. Graças a Deus.